Bom dia, oitavo ano, tudo bom com vocês? Começamos a nossa meta 20, vamos falar um pouquinho de artigo de exposição e sobre o texto dramático. Bom, gente, artigo expositivo, o artigo de exposição, é um gênero muito comum no contexto escolar e também acadêmico, ou seja, universitário. Ele vai ter como finalidade apresentar um tema específico e informar sobre esse tema, então expor sobre um tema, certo? Ele tem como finalidade apresentar um tema específico, informar sobre ele, ele vai recorrer a recursos como conceituação, então apresentar o conceito do que é aquele tema, descrever aquele tema, comparar determinado tema com outros assuntos, exemplificar e enumerar. Como o objetivo principal do artigo de exposição é explicar determinado tema, ele vai sempre buscar ser neutro e objetivo. Além disso, nesse tipo de artigo não há implicitamente defesa de opinião ou ponto de vista, que é o que vai diferir aí do artigo de opinião, certo? Tranquilinho? Então é um gênero bem fácil, bem tranquilo, dá para fazer com bastante calma. Falar um pouquinho do gênero dramático, nós vamos chamar de gênero dramático aqueles textos que foram feitos para serem encenados. E ele vai fazer parte, o gênero dramático, dos 3 gêneros literários, então, juntamente com o gênero lírico e o gênero épico. Característica do gênero dramático, ele é dividido em ato, cena, quadro. Ele vai ter a presença de rubricas, ele vai ter a fala dos personagens indicados por seus respectivos nomes, ele vai apresentar diálogo, certo? Exemplo de texto dramático. Então, quais são os tipos de texto dramático que nós temos? Tragédia, que é quando a gente vai narrar algo trágico, certo? Algo relacionado às grandes paixões humanas, com personagens nobres, heróicos, deuses, semideuses, isso na origem da tragédia. Temos também a comédia, que é um gênero dramático, que é um texto de humor, que vai levar a plateia a rir, certo? É um texto crítico, é um texto satírico. As principais temáticas aí da comédia vão envolver cenas do cotidiano, fatos do cotidiano e personagens bem estereotipados. A tragicomédia, que é a união da tragédia com a comédia. A farsa, que surgiu lá por volta do século XIV e que é uma peça teatral curta, então pequenininha, certo? De caráter crítico, vai ter diálogo bem simples na farsa e vai representar personagem caricatural, certo? Em ação corriqueira, ação cômica, ações do dia a dia. E o auto, que surgiu na Idade Média, que são textos curtos de temática cômica, normalmente religiosos, e são formados normalmente os autos por um único ato. Bom, gente, aqui descrevendo, quando eu digo segundo ato, isso é uma das partes, né, do texto dramático, que é a divisão por atos. Quando diz aqui, na mesma sala entram Caroba, Margarina e Dodó, isso é a rubrica, certo? Que está falando a descrição do que se tem que fazer. E aqui o nome dos personagens, Caroba e Dodó, de quem está dialogando, de quem está falando. Gente, no gênero dramático, os autores são conhecidos como dramaturgo, então quem escreve o texto dramático é um dramaturgo, e os personagens vão se classificar entre protagonista, antagonista, secundário e figurante. Tranquilinho? Divisão. Ato é cada parte de uma peça teatral. Geralmente os atos são divididos por intervalos. Quadro é a subdivisão do ato, quando geralmente a gente altera o cenário. E cena é a menor divisão de uma peça teatral, é uma unidade de ação. Bem tranquilinho, né, pessoal? Essa foi a nossa meta 20 de língua portuguesa. Beijo grande, espero vocês na aula online. Até mais.